Para a aula de hoje, eu fiz esse cemitério bem assustador, mas com a temática infantil de Halloween. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E essa aula é continuação da última live que aconteceu na quarta-feira e vou deixar o link dela aqui embaixo. E hoje é domingo, Dia dos Pais, então aproveito para desejar aí um ótimo domingo em família para todo mundo. E, inclusive, preciso dar um recado, porque neste mês de agosto, a partir do dia 23 de agosto, começa a oficina Festa Infantil de Luxo e até lá teremos muito conteúdo bacana a respeito de temas infantis. Então, para não ficar de fora, entra no link que está aqui embaixo na descrição, tanto para se inscrever na oficina, quanto do grupo do WhatsApp. E por lá você não perde nada. Inclusive, a parte da transferência desse desenho aqui, eu vou colocar no grupo lá também. Então, se você quer fazer um bolo como esse, aproveita e pega essa dica que é de ouro. Então, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Já fiz a transferência do desenho, depois vamos aplicar a abóbora nesse cantinho aqui, deixando ela realmente livre, tá vendo? Eu não vou pregar ela por inteiro, vou botar ela bem inclinadinha realmente, para a gente ter a sensação que ela está saindo do bolo. Mas vamos ao que interessa e eu vou começar pela lua. E aqui eu venho com um pincel língua de gato, vou passar aqui um corante branco e um toquezinho de preto. Por quê? Eu já vou começar a fazer aqui, olha, botei bastante álcool para só fazer uma leve sombrinha, mas já venho trazendo o volume dessa lua. Ó, então eu venho no vai e vem, com a mão paradinha, a gente consegue fazer bem arredondado, tá vendo? Eu não preciso me preocupar muito na forma, seguir a linha, porque já faz bem arredondado. A gente já consegue fazer aqui com vai e vem, com a mão firme, olha, já essa angulação já é feita. Então, olha como a gente já conseguiu fazer aqui um toquezinho de nada de preto. Ó, botar aqui um pouquinho mais, olha, a gente já traz o volume, olha. Só misturando já faz o volume. Por isso é tão importante a gente pintar e depois a gente vai manchar a lua inteira por dentro para fazer aquela textura da lua realmente. Sigo aqui do outro lado, vamos fazer por partes. Então eu vou fazer esse gominho agora e depois essa outra parte aqui para ficar fácil a visualização. Mas você pode vir ou com a mão ao inverso, que vai ser o caso que eu vou fazer, para você conseguir enxergar, ou vira o bolo e faz na mesma angulação, para você não precisar trocar a posição do pincel, tá? Então, aqui, esse cantinho, só estou tomando cuidado com a parte aqui da sepultura, e olha lá, o risquinho preto, então um pouquinho só. Aqui eu estou trabalhando com a tinta da Edible Art, mas você pode usar corante em pó. Eu, por exemplo, uso muito da Luli Candy. Pode usar corante em gel. Só muito cuidado, porque em casos de corante em gel, para o preto, a gente às vezes sofre com alguns pequenos detalhes, porque vai depender da cor de base desse corante. O que eu estou dizendo? Muitas vezes essa cor de base, ela tem uma tonalidade azul. Então, nesse caso, dê preferência aos corantes em pó, principalmente o Luli Candy, que ele tem a base de fato da cor certinha. Então, ó, tô fazendo aqui alguns riscos, ó, pra gente poder, então, vir aqui com batidinhas e trazer a textura da lua. Eu tô batendo o pincel. Eu agora só vou inverter para vocês conseguirem ver, mas faça do mesmo jeitinho. Aqui eu tô seguindo a linha do desenho, mas faça do mesmo jeitinho, olha, vira para você conseguir fazer o arredondado bonitinho, tá? Aqui, como eu de fato já tenho alguma prática, eu consigo fazer com um pincel
invertido, mas faça do mesmo jeitinho que a gente fez do outro lado, que vai facilitar o seu traço. E sempre arredondando, tá? A gente quer a lua bem redondinha, mas aqui a gente consegue trazer o volume só fazendo esse leve traço. E como eu falei, colocando aqui algumas manchinhas, eu venho com batidinhas, ó, vou batendo realmente o pincel e trago a textura da lua. Olha lá, são batidinhas curtas, tá? E a gente faz a textura da lua, aquelas cavidades que tem na lua. Depois, quando colocar o fundo, aí pode até trazer mais um toque de branco, mas por enquanto, para a gente conseguir enxergar bem aqui, esse trabalho do contorno é fundamental. Então, agora vou continuar nesse mesmo ponto aqui, vou pegar um pincel reto, pequenininho, para me ajudar a traçar a linha reta, e eu venho com um cinza um pouco mais escuro, e depois venho com a sombra em preto também. Então, a gente vai escurecer um pouquinho mais, deixa eu botar um pouquinho mais de álcool, a gente vai escurecer essa cruz, todo o trabalho aqui da lápide, mas ao mesmo tempo ela tem que ser cinza, exatamente para a gente conseguir ver os detalhes. Então, olha, eu venho com o pincel reto e fica muito mais fácil traçar. O álcool vazou aqui um pouquinho no contorno, olha, então eu volto com o pincel do branco e acerto. Vou continuar seguindo a forma da lápide, então aqui arredondado, a gente arredonda o pincel. E aqui sim, como é reto, eu venho com pinceladas retas de cima para baixo, olha lá. E tenta fazer o traço mais longo possível, exatamente para a gente não deixar marca, tá? Então venha com a pincelada o mais longa possível. Pintei toda a área, venho com aquele pincel fininho de novo e vou contornar. Então agora aqui que é retinho, seguro o pulso e o que eu vou fazer? Todo o lado esquerdo para baixo terá mais sombra e aqui um pouco de incidência de luz, até por conta da lua, da luz da lua. Então toda essa parte de baixo a gente vai fazer mais escura. Contornei aqui e vou só, olha, espalhar para fazer o efeito de sombra. Então eu venho com aquele pincel fininho, pequenininho, quadrado, e vou espalhar para trazer o efeito de sombra dessa cruz. Ó, vou trazer para cá também, mas sem botar mais nada de corante nesse pincel. Só aquele toquezinho. Inclusive, eu posso voltar com outro pincel branquinho, olha, e fazer o contorno oposto. Exatamente para a gente ter aquela sensação da luz. Ó, mistura também, para não ficar aquela marca tão forte da linha branca, e vem puxando para dentro com o pincel retinho, pequenininho. Aquele mesmo pincel que a gente usou para fazer a base de tudo. Então, olha como fez um efeito realmente de sombra e luz. Então, só com um toquezinho do álcool, eu tô aqui, olha, misturando e puxando de fora para dentro, olha. Então, eu não botei mais nada de corante nesse pincel e tô puxando de fora para dentro. A única coisa que eu tô colocando álcool para poder diluir e não deixar marca. E aqui no verso, né, na parte superior, eu venho aqui com um toquezinho do branco e do mesmo jeito puxo para dentro. E olha a diferença que faz. Tá um pouquinho mais de branco aqui e iluminei. Vou agora escurecer um pouquinho aqui. Eu acabei tirando em excesso, escurecer mais um pouquinho esse cantinho, ó. E venho puxando para dentro. Eu encosto e puxo. E enquanto eu já estou aqui com o pincel de preto, eu vou só contornar as letras. Já estão escritas, então é só contornar. E aqui tem mais uma cruzinha também. Agora, aqui embaixo, eu vou botar um pouco mais e também puxar para fazer a sombra da parte do chão. Então, o chão vai estar bem escuro. Então, aqui, olha, eu venho puxando de baixo para cima
Umedeço um pouquinho no álcool e o chão acaba também trazendo mais contraste aqui. Aproveitar, já estamos com o pincel preto aqui fininho, vou contornar e preencher todo o morceguinho. E agora aqui eu só vou contornar só para trazer um efeito de 3D, mas ao lado da linha branca, tá? Eu não vou botar a linha branca, só contornar assim, para a gente ter um visual que isso está saindo do bolo. Então, segura o pulso e traz de uma vez só, não precisa fazer devagar. Devagar é pior, faz de uma vez só, rapidinho, que o seu traço vai sair bem mais firme. Que falhou, mas eu trago de uma vez só, o traço fica bem mais forte, tá vendo? Bem mais reto. Então agora eu venho para o segundo elemento principal aqui, que é a mão. Essa mão, vamos fazer com aquela questão bem infantil de zumbi, então com um toquezinho de verde. Então eu vou pegar um outro pincel aqui, língua de gato também, para facilitar, e eu vou misturar um pouquinho de verde ao branco e fazer um efeito acinzentado, esverdeado. Peguei aqui um toquezinho de verde, um verde eu vou iluminar um pouquinho com o amarelo, mas também um pouquinho do preto, então para a gente conseguir um efeito bem de desenho animado. Olha o tom do verde, tá vendo? Bem desenho animado de zumbi. É aquela coisa que a criançada ama. Eu tô aqui preenchendo, contornando as linhas, mas sempre de acordo com a forma do objeto. Então aqui a palma da mão, olha, essa parte gordinha aqui da mão, a gente vem arredondando para um lado, para o outro, e por isso o pincel língua de gato vai ajudar, porque ele tem essa pontinha bem arredondada, olha, e vai ajudar a fazer esse contorno. Estou preenchendo toda a mão e vou deixar as unhas vamos dar um toquezinho de roxo para chamar aqui a atenção, ficar mais divertido. Mas os dedos, repara que eu estou preenchendo seguindo a forma. Nunca preencha sem seguir a forma, porque você acaba perdendo profundidade, perdendo volume. Vai mexendo a angulação do pincel e você consegue fazer um traço já com a questão do volume do objeto. Então veja como a gente já tem a sensação que a mão, contrário, é a mão direita aqui, que a mão está fazendo esse efeito de todas as dobrinhas, tá vendo? Toda a angulação. Conforme eu fui mexendo com o posicionamento do pincel, eu consegui a angulação aqui. De novo, com o pincel preto, eu vou contornar toda aquela parte onde nós temos as linhas, eu vou contornar. E aqui, olha, eu volto com aquele pincel de base e venho puxando, mas no caso aqui, olha, do pulso, eu vou fazer um efeito levemente arredondado, porém na horizontal. Por que que eu faço isso? Exatamente para dar uma sensação que é esse cilindro que é a mão, tá vendo? Apesar de ser um cilindro chatinho, mas aqui esse cilindro do pulso, então eu venho puxando, arredondando de leve, e aqui, olha, a gente vai também espalhar para dar essa questão da sombra da mão no pulso. Nesse caso, principalmente de Halloween, quanto mais sombra a gente aplica, melhor é, mais efeito sombrio a gente traz. Então, pode aqui à vontade aplicar bastante sombra. Ó, e sempre venho aqui arredondando para baixo. Então, vamos aqui, olha, para essa parte interna aqui da mão que ele está fazendo aqui, então essa dobrinha aqui, também do mesmo jeito, e agora eu vou puxar para dentro, mas depois eu vou puxar um pouquinho também para fora, tá? Então, olha, eu venho arredondando, puxando para dentro, e eu não peguei mais nada de corante, eu tô com aquele pincel da base, só para a gente ter essa noção de profundidade. O único pincel que eu acrescento mais corante é esse escurinho aqui. E agora eu botei um pouquinho no centro e vou puxar para cima. E aqui sim eu puxo mais retinho, porque é a parte central da mão. Vou colocar uma leve sombrinha aqui também interna, do mesmo jeitinho, ó.
eu venho arredondando. Vou seguir aqui pelo dedo mindinho e até chegar aqui no polegar do outro lado. Contorno e mistura. Essa mão é para chamar bastante atenção, então por isso eu também quis dar esse toque esverdeado. Ó, então puxo para dentro, arredondando um pouquinho para fazer esse arredondado aqui, olha. Então a gente faz exatamente essa curva. Tá com dificuldade de pintar a mão? Observe as suas mãos. Não existe forma melhor para trabalhar do que a gente observar o que é o original. Então observe as suas mãos, ok? Então agora sim, venho pro dedo. Eu primeiro vou fazer o efeito da sombra, mas depois eu vou também deixar essa, principalmente a linha interna, mais marcada. Então aqui ó, eu venho puxando para dentro, eu quero bastante volume nesse dedo. E olha, a mão é levinha, não precisa apertar o pincel, é bem levinho. Faz um carinho no bolo. Mas aqui, como eu falei, olha, eu volto e eu vou deixar a marcação de fato. A gente está querendo fazer um efeito também meio de desenho animado. E aqui para baixo eu vou fazer uma leve sombra. Então, puxei um pouquinho ali e aqui, ó, eu vou puxar a sombra do dedo na mão. Olha lá, como a gente tem bastante efeito. Então, vamos para o dedo de trás. O dedo de trás, ele vai ter também sombra aqui na interseção, a mesma coisa no outro. A gente vai ter sombra entre um dedo e outro. Venho com o contorno e a marcação só seguir a marcação do desenho, ó. Olha, só batendo e puxando para dentro. Olha como eu consigo, só puxa para dentro, olha, como consigo fazer esse efeito. E aqui, um pouquinho mais de sombra também. Agora eu vou puxar de baixo para cima para fazer a sombra entre um dedo e outro. Já estou aproveitando para marcar um pouquinho também para fazer o efeito da sombra interna. Então, olha lá, só mistura. Botar um toquezinho de álcool, agora é bem pouquinho, tá? Porque como a área é pequena, eu não quero que escorra do pincel. Então, é só mesmo para ajudar a puxar um pouquinho essas cores, a misturar as cores entre si. E aqui essa linha da base, então aqui entre a palma da mão e o dedo, eu também vou puxar para dentro da mão. Sempre com uma leve curvinha para também trazer a forma da mão. Então aqui o dedo indicador. Eu já vou marcar logo o polegar aqui para ficar fácil a visualização. Aqui por dentro do polegar, olha, a gente faz essa sombra também e aí vem misturando. Olha como a gente consegue trazer esse efeito que o polegar tá bem mais à frente da mão, tá vendo? Então coloquei a sombra ali e o polegar veio bem para frente. Então agora aquela dobrinha aqui de cima. E agora eu vou brincar também com um toquezinho de branco em algumas extremidades, olha, só para trazer uma luz. Eu deixo o contorno, porém eu venho aqui trazendo uma parte de luz a essa mão. Com o mesmo pincel, olha, eu só tiro a linha marcada, só dou aquela leve batidinha para tirar a linha marcada. A mão acabou aqui também sobressaindo. E aqui marcar, olha, esse tendão que fica bem forte aqui na mão, também vamos marcar, tá lá no desenho. E mistura para fazer a leve sombrinha dele. Então a mão ficou bem fortona. Com um outro pincel eu vou pintar um toquezinho de roxo. Eu botei um pouquinho só de branco, mas eu vou pintar de roxo essas unhas. Então vai ficar uma unha bem divertida e mais infantil também. Essa questão da unha toda irregular, ela fica bem infantil também, a criançada ama. Poderia brincar aqui, por exemplo, com uma cor neon, também ia funcionar muito bem. Ó, do mesmo jeitinho, vou botar um toquezinho de luz a essa unha, vamos botar um acabamento nela, só batendo assim no contorno e contorno para deixá-la bem marcadinha. Então eu venho com o pincel mais fininho que eu puder, encosto só a pontinha da pontinha. Quanto mais delicado aqui, mais interessante vai ficar essa unha, tá? E aqui faz bem trêmulo mesmo. Quanto mais dentinhos essa unha tiver, melhor.
que é com mais cara de monstro. Olha, resolvi botar um pouco mais de sombra nesse braço. Sombra nunca é demais, tá vendo? Olha como ficou saltando. Vou pegar um pincel branquinho novamente e vou passar aqui só no osso e depois a gente vai trabalhar bastante esse fundo, bem manchado, mas eu vou querer brincar também com alguns elementos que não estão nesse desenho. E aí é para mostrar que você pode usar a sua criatividade, não precisa ficar preso a um modelo somente. Você pode criar várias coisas em cima de um desenho que você recebe. Achou um desenho na internet, quer mudar para ficar a sua carinha? Coloca mais alguns elementos. Então depois eu vou colocar aqui algumas abóboras, até para não ficar uma abóbora única, vamos colocar outras abóboras aqui para brincar. Do mesmo jeitinho, eu venho com o preto, contorno e olha, só puxando para dentro. Já fiz o efeito aqui do osso, só vou encostar ele mais e colocar ele para trás, escurecendo ainda mais essa base aqui para dar sombra, tá vendo? Então ela fica bem para trás. Então se quiser brincar com mais ossos, botar caveira, morcego, fica aí a seu critério. Quanto mais elementos, até fantasma, se quiser, você pode acrescentar aqui. Então, aqui do mesmo jeitinho, vamos botar sombra. Olha lá, quando a gente acrescenta a sombra, a gente tem a sensação que a mão está na frente e o osso está para trás. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel maior e vou colocar um toque de verde, mas com bastante preto também, para fazer essa parte aqui da grama, olha. E aí eu venho bem irregular, vou levando o pincel de um lado para o outro, só tomo cuidado para não invadir o que já foi feito. Deixo até aqui escorrer para me ajudar e vou aqui espalhando. E eu vou brincar agora com um toquezinho de laranja a esse preto, porque eu quero dar um ar marrom, para dar um efeito de terra também. Eu posso ir aqui misturando e depois tudo isso a gente vai colocar mais sombra, então a gente vai riscar com o preto também. Aqui esse contorno, eu venho com um pincel um pouquinho menor, com a mesma misturinha, só para contornar o desenho e não correr o risco de borrar. Então eu venho aqui, depois eu volto com o pincel maior, olha, para misturar bem e não ficar com aquele visual marcado, ok? Então botei um toquezinho do laranja para trazer esse efeito um pouco também de terra. Contorna tudo para não borrar e o que tá mais atrás a gente vai ter mais escuro, tá? Para frente a gente pode deixar um pouco mais claro, mas mais para trás a gente tem esse visual mais escuro. Eu tô aqui misturando com um pincel maior para não ficar marcado, mas aproveito aqui até para pegar o contorno melhor, um toquezinho um pouco mais escuro. Então, vamos continuar aqui do outro lado, bem misturadinho esse pincel, de um lado para o outro, para trazer bastante volume aqui, porque é um efeito meio de terra, meio de mato. Então a gente mistura bem aqui e aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Então olha, eu botei um pouco mais de preto a essa mistura para trazer para esse canto aqui e vem escurecendo devagar, tá? Exatamente para não correr o risco de acabar pesando demais e não ser o que você queria. Então vai devagarinho e aí com o pincel em preto eu venho aqui, olha, e venho borrando mesmo. Apertei bastante o pincel e venho irregular para trazer o efeito da terra. Então a terra que revirou aqui, que o bichinho está querendo sair, então a gente vem só espalhando e vem mexendo o pincel para trazer esse volume, tá vendo? E aqui atrás também eu vou botar mais preto. Como eu falei, a gente vai devagarinho, é melhor fazer aos poucos
do que acabar errando. Então, vem devagarinho, escurecendo, mas ao mesmo tempo que você tenha essa noção da terra revirada. Então, não preenche tudo logo de preto, para você ter essa noção da terra sendo mexida. Não é aqui um cemitério de Halloween? Então, a gente tem que fazer com que a criançada curta ainda mais. Aperto o pincel e com o outro eu venho misturando, ó. E aí você pode fazer em várias alturas, várias formas, só puxando, faz a linha e vem puxando com as batidinhas. Inclusive, é legal aqui brincar, depois que fizer o fundo também do céu, brincar com os fiapinhos em preto. Eu vou fazer aqui nesse cantinho da lua, porque não tem problema, só para poder entender, mas eu encosto na base e puxo para cima. E vou pressionar só quando encostar e quando puxar, eu vou deixando a ponta ainda mais fininha. Então aqui, olha, faz para um lado, faz para o outro, e você consegue, faz aqui uns menorzinhos, mas você consegue trazer um efeito bem de matinho, tá vendo? Então pressiona na base e puxa a ponta. E faz rapidinho, não precisa fazer lento não, ao contrário, quanto mais rápido, mais firme você consegue esse traço. Olha como fez o efeito aqui de mato, ó. Vamos fazer aqui também, em alguns pontos fica muito divertido. E aí tem a sensação que tem grama para todo lado, olha lá. Vou agora escurecer esse outro ponto aqui, para a gente partir para o céu e depois os detalhes. Aí, como eu falei, eu vou criar umas abóboras, botar até outros elementos de bichinho voando, né, de morcego voando. Aí pode usar e abusar da criatividade. Mas sim, o elemento que a gente está buscando aqui é tudo bem escuro, tá? Então é sombra em cima de sombra. Quanto mais sombra a gente aplica, melhor é. Ó, botar um matinho por aqui também. Então vamos agora ao fundo. Eu vou misturar aqui o azul marinho ao branco para a gente conseguir fazer a luz da lua. E depois o resto a gente vem com o azul marinho até com um toque de preto também, por que não? Quanto mais para trás, mais toque de preto. Inclusive depois eu vou pintar um pouquinho a parte de cima do bolo também, para trazer mais esse elemento. Eu vou pegar um pincel longo, um pouco mais fino, e vou, olha lá, botar um toquezinho de branco. Então pego aqui mais branco e só um pouquinho do azul marinho e vou contornar todo o efeito da lua aqui, ó. Então vem segurando o pulso, contorno a lua e contorno também a mão, tá? Aqui eu tô querendo a luminosidade da lua, então é bem mais clarinho e depois a gente vai misturando. Eu vou contornar toda essa área para fazer essa margem de segurança. E aí depois, do mesmo jeito que a gente manchou o fundo, pode manchar o céu também. Então, agora que eu fiz o contorno da lua, eu venho aqui para essa parte da mão, aproveito aqui, vou contornar e já tirando as marcas que fica para não deixar nenhuma emenda, mas até essa unha eu ainda mantenho esse toque do azul um pouco mais claro. A partir daqui eu já vou começar a misturar com o mais escuro. Eu venho aqui com um pincel agora um pouco maior, ainda com essa misturinha do branco, mas eu consigo ocupar uma área que eu não vou me preocupar com a parte da mão. E aí, tanto da mão quanto da lua, eu consigo já trazer aquele efeito que eu falei arredondando. Se achar que estava com excesso de álcool, olha, volta com aquele pincel original só para poder misturar e se precisar, vem aqui e contorna para proteger, ok? E vem misturando uma cor a outra, trazendo essa luminosidade, olha lá. Então venho aqui com um toquezinho do branco e vou misturando, olha, e um toquezinho também do álcool
e vou fazendo esse efeito da luz da lua. Eu só tô botando aqui em cima um pouquinho, depois eu mostro, só para a gente conseguir fazer essa transição. E esse acabamento fica muito interessante também, tá? Quando a gente faz essa dobra do bolo, fica muito legal. Então, invista nisso, não deixe só a pintura na frente, ocupe o bolo por completo. Isso vai trazer uma diferença muito grande. Então eu volto com o pincel com branco e vou misturando, olha. Eu venho com um pincel fazendo a misturinha do outro. Então aqui eu vou já misturar o azul marinho ao preto e mais para dentro eu venho só com o azul marinho. E depois, se quiser ir também ampliando para o lado de cá, botando mais escuro, também pode, ok? E eu gosto de fazer com o pincel girando exatamente para deixar essa penumbra não ficar com a marcação do pincel exata, sabe? Então a gente tem uma mistura mais uniforme quando é um efeito de céu, um efeito de chão manchado. A gente tem essa ideia mais uniforme. Então aqui com o toque do branco, eu vou misturando e tirando a linha, tá vendo? Eu vou misturando o branco e vou tirando a linha e fazendo a interseção melhor. Não fica aquela marca perfeita, né, do azul e o branquinho da luz da lua. Conforme eu venho aqui misturando, então vou trazer aqui para o alto também. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Então, olha lá, do mesmo jeitinho que eu fiz ali da base, na parte frontal do bolo, eu agora estou aqui seguindo no topo. E como eu falei, olha, eu vou botar também um toque de preto, para a gente ter mais efeito ainda da escuridão da noite. Então eu misturo um pouquinho de preto a esse azul marinho, e aqui eu vou entrar com o toque do branco. Mas aqui, quanto mais para trás eu for, mais escuro eu vou deixar, tá? Então, mais preto eu venho acrescentando aqui para trás. Mas depois aqui pro fundo, como é só um recorte da aquarela, eu vou deixar manchadinho mesmo, só com o álcool, tá vendo? E mistura bem com o álcool para não ficar nenhuma marca de pincel. Se quiser vir com um pincel maior também, para facilitar, pode vir aqui com um pincel grandão e vai misturando. Eu venho agora com o pincel com o branco e vou misturar para a gente ter aqui essa interseção, exatamente para ter a noção que a luz da lua está subindo também. Inclusive eu vou pegar um outro pincel maior, limpo, só para poder misturar uma cor a outra. Então eu aplico o branco e espalho com um pincel limpinho para dar ainda mais efeito, tá vendo? E aí isso traz bem a sensação que é a luz da lua e não de outra questão, que a luz está vindo exatamente dessa parte arredondada aqui da lua. Agora vou voltar para a parte de baixo para fazer os outros elementos. E aí vamos fixar a abóbora aqui do lado, ok? Vamos agora para aquela parte do acabamento aqui. Então vamos para aquela parte aqui, onde tem a cerca, a cruz. Depois eu vou até brincar com outras cruzes aqui pro lado de cá para complementar, mas vou brincar com a cerca e a árvore e a corujinha também que está ali posada na árvore. Então já começo aqui pelo tronco dela e aqui é só o pincel em preto, ok? A gente não vai usar outra cor além do preto. E aí treme bastante esse pincel para trazer ainda mais esse lado tortinho dessas árvores secas. Então, quanto mais tremidinho esse tronco, melhor. Ó, deixa torcido. Nesse caso, você nem precisa seguir tanto o desenho, mas traz aqui, só principalmente por conta do ponto da coruja. Então, vamos aplicar a coruja aqui. Como ela é pequenininha, faz com cuidado, apesar de estar preenchendo o desenho, faz com cuidado. E agora sim, olha, com um pincel
quanto mais você tremer, melhor para fazer esses galhos bem retorcidos. Quanto mais galhos você puder colocar, até se quiser colocar outras árvores, fica muito divertido, né? Botar corvo, coruja, enfim, até gato preto se quiser, pode colocar aqui. Aí a criatividade é sua. Ó, até vou puxar um galho aqui diferente do que está no desenho, só para dar mais movimento ainda. E treme bem, faz bastante galinho pico-ruchinho. Aqui, olha, puxa de 2, assim, faz aquela forquilha e bem tortinho, tá? Quanto mais tortinho, mais assustadora essa árvore fica com mais galhos secos. Vou agora finalizar esse lado com a cerca e a cruz. Essa cerca não precisa estar retinha, ao contrário, vem com ela bem tortinha mesmo. Quanto mais tortinha, mais divertida fica para esse efeito de cemitério abandonado. Vou até complementar a cerquinha para esse lado de cá. Não tinha na programação, mas aquilo que eu brinquei agora há pouco. Vamos usar a criatividade e continuar os elementos. Olha, então a gente deu essa questão de continuidade aqui. Vou botar até mais uma cruz. Aqui atrás eu vou colocar outras lápides. E agora é tudo só no contorno do preto. Só, olha lá, só esse efeito de silhueta, ok? Então, aqui que eu falei, ó, vou fazer aquela marcação para a gente dividir. Eu disse que ia fazer depois que fizesse o fundo, então eu venho aqui, fica mais fácil. Então, coloco aqui algumas lápides, cruz, para ter bem cara do cemitério. Os matinhos também, agora que já tem o fundo, podemos entrar com alguns matinhos. Do mesmo jeito, do lado de cá, vou botar alguma coisa de matinho também, principalmente aqui, olha, perto da árvore. E agora, para ter relação com a abóbora, eu vou fazer também silhuetas da abóbora aqui. Então, eu vou botar pequeninas abóboras, fazer um grupinho de abóbora, grupinho de 3, uma menorzinha, uma um pouco maior. Mas, claro, essas abóboras não podem ficar voando, então a gente coloca aqui também um pouquinho de sombra, brinca com o matinho, olha lá, faz aqui o matinho que a gente tem mais sensação. Elas estão no chão, tá vendo? Vou colocar uma outra abóbora aqui, estava bem ao fundo, vou colocar uma outra abóbora aqui, menorzinha também, não tão grande quanto essa, mas já com um pouquinho de cor. Então, eu vou pegar aqui o laranja, vou brincar com a abóbora, deixar nesse fundo escuro mesmo, ela vai ter bastante sombra, então não tem problema ela ficar escura aqui, olha. Eu vou contornar e fazer a base dela escura. O legal aqui é que eu vou iluminar com o amarelo e um toque do branco o olho e a boca. Então essa daqui eu vou fazer um olho diferente, a boca também, vou fazer ela um pouquinho mais alegrinha e agora marcar os gominhos dela, ó. Deixar ela mais escura também. Se quiser iluminar algum pontinho aqui também externo, pode brincar só um pouquinho, para mostrar um pouquinho mais os gomos, mas pouquinho. Vou iluminar um pouquinho mais a mão. Uma coisa que eu não fiz aqui na mão, mas é legal, olha, pode botar também aquele risquinho aqui, olha, do dedo. E se quiser, deixa eu só misturar aqui para não ficar a linha tão marcada. E como eu falei, se quiser pode encher de morceguinho. Mas agora
eu já vou aplicar a abóbora. Então, eu vou aterrissar ela bem aqui na base para complementar com todos esses elementos, ó. Eu vou aplicar ela bem aqui na frente e principalmente ela já vai combinar com as outras que estão também ao fundo. Se quiser aplicar mais, enfim, aqui a gente pode brincar com muitos elementos. Então, eu só vou passar um pouquinho de glacê nessa ponta. É um glacê bem firme, olha lá, é um glacê firme, mas ao mesmo tempo não precisa colocar muita quantidade. Por quê? Porque eu não quero que vaze, eu não quero que esse glacê fique vazando. E ele tem que ser mais firminho para não, mais firme, perdão, para não escorrer. Então, posiciono e só seguro aqui um pouquinho e rapidinho vai colar. E tá lá o cemitério infantil, porém não menos assustador. E aqui, como eu expliquei ao longo da aula, você pode sim modificar qualquer desenho que você já tenha de base. Então, eu coloquei outros elementos, use e abuse da sua criatividade. O tema de Halloween cabe tanto elemento bacana, então mais morcegos, coruja, corvo, fantasma, uma bruxa voando, enfim, use e abuse da sua criatividade. Aqui nesse cemitério pode rolar muita coisa ainda. Então, quero ver, quem quiser, entra lá no grupo do WhatsApp, pega esse desenho e modifica, mas me marca no Instagram que eu quero ver. Inclusive, o link do Instagram está aqui embaixo também. E eu preciso ressaltar esse detalhe aqui da abóbora. Repara que eu não botei ela inteira encostada no bolo. Por quê? Eu queria que ela realmente fizesse esse pano de fronte, de frente. Então, ficar alinhada ao bolo e de lado, deslocada, a gente tem essa sensação que o bolo amplia. Eu poderia ter criado algum outro elemento também, vamos supor, a mão aqui bem no topo e colocando ela aqui em cima para criar mais um elemento. Enfim, você pode usar e abusar da criatividade. Mas claro, se quiser colocar ela bem no centro, para não correr risco, fique à vontade, mas siga a dica do glacê, porque ela vai ficar firme e não vai cair de jeito nenhum. Então, você que ficou até o final, deixa o seu like e aproveita, se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque aí o YouTube vai te mostrar toda vez que eu fizer uma live, aula extra, enfim, tudo o YouTube vai ali apitar e mostrar para você que tem aula nova aqui no canal. Então, um beijo e até a próxima aula.